E aí teu arquiteto vai lá, apresenta o projeto, tu até que gosta, acha lindo, as cores, tudo parece estar funcionando, só que aí tu começa a olhar com calma em casa e ver que não vai funcionar muito bem. Exatamente isso que aconteceu na Casa da Pipa. E esse é o nosso terceiro episódio. E agora, meu Deus? Será que a gente vai ter que começar do zero? Não vai conseguir aproveitar o que a gente fez? Vai sim. Ter que mudar o projeto ou ter que adequar o projeto faz parte do processo. E é isso que a gente vai mostrar hoje. Mas, se você está chegando aqui agora e não sabe o que eu estou falando, clica aqui, ó, para ver o primeiro e o segundo episódio dessa série para conseguir entender e conhecer melhor de quem que a gente está falando. Primeiro, a Pipa, a Manô e uma terceira pessoa ou personagem dessa nossa obra é esse cara aqui, o Gilson, vulgo alemão. Fica ligado que até o final do vídeo a gente vai mostrar quem é esse cara e a importância que ele tem não só para esse projeto, mas aqui para o escritório, beleza? Mas vamos lá. A Manô pegou o projeto, analisou com calma e começou a ver que esse tanto de coisa aqui não ia ter espaço para guardar lá dentro. Tudo isso que ela precisa para a Satolep e para os eventos, ela tem que guardar em algum espaço. E a gente não tinha, mesmo com aquelas prateleiras que a gente colocou no projeto, um espaço suficiente para isso. A primeira coisa que a gente fez foi pensar assim, olha, se a gente tem que colocar novas prateleiras, vamos achar novas paredes para colocar esse tanto de coisa. Só que será que a gente precisa de tudo isso mesmo? E aí mora a primeira dica. Se você se deu conta também, quando viu o projeto ali que o teu arquiteto apresentou, que as coisas não vão funcionar, que aquele sofá de 3,5 metros que tu queria levar não tem uma parede que vai encaixar, ou aquela cozinha não cabe naquela que foi proposta ali, a primeira coisa é isso. Fazer uma lista de tudo que tu tem, que tu precisa levar e que vai levar para casa. E foi isso que a gente fez aqui com a Manô. De todo esse material, o que a gente precisa mesmo que vá lá para o novo espaço. Aí ela começou a separar, olha, essas caixas aqui eu uso para armazenar. A gente pode usar para transportar, melhor dizendo. Eu posso armazenar nelas pratos, xícaras, tudo isso quando eu não estou utilizando. Eu preciso só de um espaço para ela ficar guardadinha lá dentro. E isso a gente fez. Depois, eu preciso de um fogareiro pequeno, mas ele pode ser usado em uma das cozinhas, talvez até na cozinha dos doces, que não precisa de um fogareiro tão grande para fazer ali o preparo. Os outros fogareiros menores a gente guarda nas prateleiras. Essas prateleiras eu não preciso exatamente dessas, elas não são caras. Eu posso comprar novas, só que eu preciso de algo para guardar as panelas. Então isso que a gente fez. Criou novos espaços para essas prateleiras, mais ou menos com essa dimensão, e começou a pensar onde que a gente vai colocar as panelas e organizar bem esse material. E sim, eu preciso desses coolers. Eles não são a coisa mais linda do mundo, mas são extremamente úteis e eu levo o material da sede lá para o evento que eu estou fazendo. Então tudo isso é essencial e isso a gente vai levar. O resto a gente vai dispensar. Com exceção de uma coisa que a gente não colocou aqui. Ela precisa de um espaço para 2 botijões, que são esses que a gente está mostrando, e 4 botijões menores, os liquinhos que a gente acaba guardando em algum ambiente ali que a gente achou por bem, até por uma questão de normativa, colocar ele no ambiente externo. Então a gente não vai ter ele dentro do espaço fechado, colocou uma estrutura de alvenaria que a gente vai criar com uma veneziana para ventilar e ele vai ficar guardado lá na rua. O segundo ponto que a gente precisou rever aqui no nosso projeto foi a recepção. Acontece que esse espaço aqui da recepção ele precisa ser grande o suficiente para receber ali umas 4 pessoas que vão degustar ou escolher aquilo que eles vão querer no evento. Então, por exemplo, vai a noiva, o noivo e o pai e a mãe da noiva. Sentam ali e começam a provar o que vai ser oferecido no casamento. Então ela precisa de um espaço bonito, aconchegante e confortável para isso. E o nosso espaço aqui, ele era muito pequeno. A gente tem aqui no hall de recepção, tinha 1,60 m por 1,80 m aproximadamente. Aqui eu não trouxe as medidas porque é ilustrativo, mas a Manô recebe, ou nossos clientes também recebem, além dessa planta aqui com a ambientação, também recebe as cotas dos ambientes, as medidas dos ambientes separadinhos para conseguir ter uma noção boa do tamanho efetivo que ela vai ter. Além disso, ela também precisa, ou o pessoal da cozinha também precisa ter um acesso visual lá para frente. Por quê? Eles precisam lá cozinhando olhar a hora que chega alguém para entregar algum alimento ou talvez algum cliente que entre ali ou bata na porta lá no portão e queira acessar.
Então ela precisa ter esse acesso visual mais facilitado, coisa que, tendo a recepção ali com aquela pequena esquadria e o banheiro barra depósito, a gente não tinha. Então isso a gente vai ter que revisar também. E o primeiro ponto vai ser eliminar ou tirar o banheiro daqui. Essa foi a nossa segunda alteração mais significativa. Durante a degustação, que eu falei do casal ali provando para o casamento, o cheiro de comida sendo preparado pode ser um pouco mais forte, o que é normal. Uma cozinha, obviamente, tem vapor, tem cheiro, tem alguma coisa que vai ser frita, então ela tem que ficar num ambiente mais fechado, para não dar esse desconforto para quem está ali. E para quem lembra, a nossa cozinha de salgados, ela estava com acesso para a cozinha de doces. A gente tinha feito isso por conta de esse ambiente ser mais enclausurado, então a gente teria essa iluminação passando da cozinha dos doces para a cozinha de salgados e essa circulação de ar também. Só que esse acesso visual, facilitando que o cheiro ali da cozinha passe para a recepção, não funciona também por causa da Manô. O que a gente decidiu fazer então foi fechar a cozinha e, como eu comentei, mudar o banheiro de lugar para abrir uma senhora de uma janela nessa fachada principal. Não dá para esquecer que nessa parte aqui da Satolep a gente está economizando ao máximo, ela vai ficar extremamente funcional. Por isso a gente vai reaproveitar essas duas esquadrias aqui, as duas da casa lá da frente, onde vai ser a casa da Manô, a gente vai trazê-las aqui para trás. Então a gente vai utilizar uma aqui na fachada e a outra nessa lateral aqui, onde a gente vai colocar a cozinha dos doces. Então, se você está fazendo o teu projeto agora, se atente disso. É muito importante falar muito bem com o profissional que vai fazer o projeto para ti, para não cair nesse tipo de problema. Para ele não ter que refazer o projeto, o que é bem normal, na verdade. Nessa nossa proposta, por exemplo, teve pouquíssimas alterações. Tem alguns clientes que mudam muito, não foi o caso da Manô, longe disso. Mas, se você está pensando em começar a sua obra o quanto antes, quanto mais informações o teu arquiteto, a tua arquiteta receber, menos tempo ela vai ter ou ela vai demorar para entregar o projeto, beleza? Fica a dica. Aqui a gente tem a nossa planta baixa final, humanizada, para a pessoa entender ou para o cliente entender um pouco melhor como é que funciona a distribuição e já ver também com os acabamentos. A nossa recepção ela ficou bem mais confortável, tem uma bancada alta, que depois eu vou mostrar as imagens, que faz a divisão dos ambientes. Então aqui a gente tem a cozinha dos doces, aqui a cozinha dos salgados, fechada agora. O banheiro, que acabou ficando um pouquinho menor que o banheiro anterior, que a gente viu que ele estava grande demais a ponto de ficar meio obsoleto ou ocupando mais espaço do que precisaria necessariamente. A cozinha à disposição já estava funcionando super bem. Lembrando que a gente está reaproveitando praticamente 100% dos móveis anteriores da Satolep. Então a gente não está fazendo projeto de interiores mesmo efetivamente, com exceção aqui da frente que a gente propôs uma mesa, está reaproveitando as cadeiras, mas em suma é um projeto muito mais arquitetônico do que de decoração. Prova é que esse piso aqui, por exemplo, é o piso original. A gente vai fazer o possível para não estragar ele e não ter esse gasto adicional desnecessário. Então a gente vai preservar o piso que a gente tem lá hoje. A cozinha, então, dos salgados, o fogão ficou aqui. Aqui está o gás, como eu comentei, os 2 botijões e os 4 menores aqui, eles ficam dispostos aqui na parte externa. Uma ventilação natural para o banheiro, que é super importante. A gente vai reaproveitar essa porta, só que a gente vai ainda colocar vidro nela também. Então tem a estrutura de veneziana e mais estrutura de vidro, vão ser 2 folhas. Talvez, infelizmente, a gente não vai conseguir aproveitar totalmente essa porta aqui de 2 folhas, a gente vai ter que trocar por outra, mas enfim. E as esquadrias, como eu comentei, que a gente vai reaproveitar, essa lateral e essa lateral aqui. Essa é a planta baixa que o cliente recebe, além da planta baixa técnica com as cotas. Essa é uma apresentação mais fácil de ser visualizada. E agora, o mais importante, olha a nossa alteração ou a proposta que a gente está fazendo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa cinta de amarração, como a gente já tinha feito no projeto anterior. A diferença é que agora tem uma pérgola aqui para possibilitar um pouco mais de iluminação entrando ali dentro. A gente acabou descolando essa estrutura, acabou reduzindo até a metragem construída em relação à nossa proposta anterior. A caixa d'água aqui em cima, depois eu vou mostrar ela por cima como é que ela vai funcionar. Essa nossa telha,
que a gente estava decidindo, ela vai ser metálica, tem o desenho da parte como se fosse uma telha colonial, só que por baixo ela é reta e ela tem a possibilidade de uma coloração amadeirada ou branca ou até outras cores. Mas a gente está usando ela porque ela é sanduíche, como a gente não vai ter laje, ela tem uma resistência ou ela é mais confortável termicamente e acusticamente, o que é importante para uma cidade tão úmida e fria quanto é Pelotas. E a gente vai agora entrar lá dentro para ver como é que está funcionando. A princípio, a nossa recepção ela vai ficar assim. A gente reforça aqui, esse não é ainda um projeto de interiores. A nossa ideia agora é só definir ou bater o martelo naquilo que a gente vai construir civil. Se a Manu quiser manter essas cores, 10, porque elas estão super bonitas, elas ficam mais confortáveis, não é o brancão como era originalmente, e também não é uma cor muito escura. Lembrando que isso aqui é um espaço de serviço, tem que ter uma tinta específica, lavável, então a gente está fazendo o máximo ou trazendo o máximo de informações aqui em relação ao que a Anvisa recomenda para um ambiente de refeição, onde é preparada as refeições, e também para um espaço onde a gente vai receber as pessoas. Então a gente tem essas duas condicionantes que a gente tem que preservar aqui no projeto. Essa aqui é uma vista em corte, então a gente consegue visualizar a altura ou o pé direito mais alto que vai ficar nessa lateral direita aqui e um pouquinho mais baixo na lateral esquerda, mas tudo bem confortável, nada que vai dar uma sensação ou de muito alto ou muito baixo. A inclinação ela é bem sutil, fica bonito também, possibilita melhor a troca ali do ambiente, e a gente fez uma estratégia que eu vou mostrar de um outro ângulo, o porquê que a gente está tirando proveito dessa angulação, mas também para iluminar a outra cozinha. Olha só o que a gente fez aqui. Em cima, aqui a gente consegue visualizar uma janela, um rasgo, que vai possibilitar que a luz passe de um ambiente para o outro. A gente não sabe ainda se vai deixar exatamente assim, só um vidro fixo para passar luz, ou vai colocar uma esquadria com algum sistema que a gente consiga acionar e abrir ela ali de baixo, possibilitando não só a iluminação, mas a troca também de ventilação de um ambiente para o outro. Isso ainda tudo está sendo pensado e vai ser refinado ao longo do processo. Agora a gente vai para a cozinha dos salgados. Dá para ver aqui, como eu comentei, que o piso vai ser mantido. Todas essas estruturas ali de caixas, de armários, são aqueles que eu comentei no início do vídeo, que a gente está trazendo para ter um espaço de armazenamento. Aqui é a pérgola, que desenha a parte externa, dá uma estética também um pouco mais refinada e mais agradável, e também faz ali uma quebra no sol direto, então deixa um pouco mais de sombra, mas sem perder a luminosidade. E a fachada bem discreta e clean da Satolep. Só um ponto que a gente queria identificar, que esse sim é um espaço comercial. Se bem, e a Manu, ela pode, no futuro, aproveitar esse espaço até para uma ampliação da casa dela, fazer, sei lá, um espaço de salão de festas, então ela pode simplesmente tirar o Satolep ali e acaba sendo uma casa ou ampliação, extensão da casa dela. Beleza? Esse foi o nosso projeto... Opa, projeto de quinta não! O projeto A Casa da Pipa, episódio 3, projeto de quinta é uma outra proposta que a gente tem e tá aqui, ó. Se tu nunca viu, um vídeo é bem legal. A gente faz algumas ponderações sobre projetos de quinta e tem esse nome porque é toda quinta também, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Felipe de Oliveira Vieira, todo mundo me chama de Fifo, então fique à vontade para chamar assim também. Comente aqui um assunto que talvez você gostaria de entender, visualizar e conhecer aqui sobre arquitetura, construção e qualquer coisa nesse sentido, e acompanhe a nossa proposta, que o nosso próximo vídeo vai ser sobre essa casa aqui. Essa casa a gente entregou o projeto dela há algum tempo, ela foi construída agora durante a pandemia também, e o cliente acabou de entrar em contato comigo para dizer que ela estava pronta, e eu pedi para ele mandar algumas fotos e ele topou que a gente mostre todo o processo, desde o projeto até a entrega da obra, como que foi feita. Beleza? Se inscreva, comente e nos siga lá no Instagram, @arquitetura-direcionada. Valeu? E se você chegou até aqui, deve estar pensando, cara, mas o Fifo não falou que ia apresentar um tal de Gilson? Pois é, eu ia. Eu podia muito bem agora inventar uma desculpa, dizendo que eu te trouxe até aqui para te prender a atenção até o final do vídeo. E é mentira, eu esqueci mesmo, então deixa eu corrigir isso.
O alemão, o Gilson, ele é um mestre de obras, é um cara sensacional, de extrema confiança. Tudo que eu sei de obra tem um pouquinho do Gilson ali. Ele me acompanha desde o início, no outro escritório ainda que eu era sócio. Então ele trabalhou durante muitos anos com a gente. Ele fez casas bem simples que a gente fazia para venda. Depois a gente fez umas casas um pouquinho melhores também para venda. Nos acompanhou para o alto padrão, onde a gente conseguiu elaborar ou qualificar ainda mais os nossos projetos, também execução. E até essa última casa que eu trouxe um exemplo dos custos, foi o Gilson que fez para a gente. Então ele é um cara sensacional e por muita sorte ele também é amigo da Manô e da família dela. Então o Gilson vai ser o cara que vai tocar essa obra. Lembrando que a Manô, além de tudo, ela também é arquiteta de formação. Então a Manô ela tem todo o conhecimento para conseguir gerenciar, pegar algumas informações ali de valores, orçamentos, e por isso ela não vai ter um arquiteto acompanhando a obra, mas ela teve a gente para fazer o projeto junto com ela, beleza? Valeu, tchau!